Olá, eu sou a Virgínia. Eu sou o Gustavo. E eu sou a Paola. Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos conversar com a Ana Gabriela, que é vice-diretora na Escola Municipal Fernão Dias Pais, em Juiz de Fora. A Ana Gabriela também é professora de língua portuguesa. A Escola Fernão Dias Pais é uma das escolas que foi utilizada pela Prefeitura como abrigo e ponto de apoio para a população durante aquela tragédia que abateu nossa cidade em fevereiro, em decorrência das fortes chuvas. Oi, professora. Mais uma vez, nós agradecemos por nos receber e por ter aceitado bater esse papo com a gente. Professora, como as fortes chuvas de fevereiro afetaram a rotina dos professores, funcionários e alunos da escola? Oi, gente. Meu nome é Ana Gabriela. Eu sou professora aqui, na Escola Fernão Dias Pais e atualmente estou no cargo de vice-direção. Então, Paola, esse momento, que a gente viveu lá em fevereiro foi um momento muito difícil, para a cidade toda, para toda a comunidade de Juiz de Fora. E as escolas, elas foram impactadas, como todo mundo, as escolas foram impactadas. E eu acredito que o impacto que a escola viveu foi um impacto muito grande, muito forte. As aulas foram suspensas, primeiramente porque a gente não sabia, como que as crianças, como que os alunos, adolescentes, iam chegar nas escolas, porque não se tinha ainda muita clareza de como estava a cidade, Então, quando a gente tem a chuva, na segunda-feira, na terça-feira de manhã a gente não tinha, muita clareza. A gente sabia que havia acontecido uma tragédia muito grande, mas a gente não tinha ainda, total clareza do que havia acontecido em todos os bairros, como que a cidade estava, Então, nesse primeiro momento, as aulas foram suspensas por conta dessa questão de logística mesmo, de transporte, de como se chegar, às escolas. E segundo, porque nesse momento de tragédia, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Assistência Social da nossa cidade, elas se organizaram para que as escolas pudessem funcionar como ponto de apoio, de coleta de alimentos, de água, mas também funcionar como abrigo, Então, eu acho que para a escola isso foi muito impactante, porque além de a gente ter a nossa rotina central, que é de aula, ser suspensa, a gente também teve uma nova rotina sendo imposta, pra gente, que era essa rotina de servirmos agora como abrigo, ou seja, a gente estava fazendo direção, coordenação, professores, algo que a gente não foi preparado para fazer, que a gente nunca imaginou que precisasse fazer, mas que chegou à nossa mão para ser feito, Então, foi um impacto muito grande. Sim. Houve algum apoio governamental ou foi por meio de mobilização dos próprios moradores ou pessoas afetadas? Sim, então, no primeiro momento, a gente teve uma mobilização muito grande de voluntários, Pessoas do bairro, tá? Então, pessoas que trabalham aqui na nossa escola também, professores, funcionários, os coordenadores, muitos se mobilizaram, para estar aqui, para nos ajudar. E voluntários do bairro, como eu tinha falado com vocês, lá quando vocês chegaram, o nosso bairro não foi um bairro atingido, muito atingido. Então, a gente tinha essa disponibilidade de pessoas para atuarem nesse trabalho de voluntariado, Então, na primeira semana nós tivemos exatamente isso, voluntários trabalhando na cozinha para fazer quentinhas, refeições e entregar para outras escolas que estavam com muitos abrigados, voluntários para receber doações, e fazer a separação, a organização desse material e enviar para outras escolas que estavam com um número de abrigados muito grande.
Na segunda semana em que houve, né, uma reorganização feita pela Secretaria de Educação e pela Secretaria de Assistência Social, né, e aí a nossa escola começou a receber mais abrigados, aí nós tivemos sim ajuda governamental e foi uma ajuda muito importante, né? Nós recebemos o Força SUAS, o Força SUS, né? Tivemos pessoas da própria ONU, né, que são responsáveis, né, que cuidam, né, dos refugiados. Então eles trouxeram pra gente uma bagagem de conhecimento, né, uma ajuda no processo de organização do abrigo, né, da construção de regras junto com os abrigados, né, para que tivéssemos, né, uma boa convivência, né. Então, assim, a gente teve essa ajuda governamental, né? E não só, né, dessa parte de conhecimento, que foi fundamental, né, do governo federal, mas também, né, da própria prefeitura de Juiz de Fora, sempre né, perguntando, né, daquilo que precisávamos para fazer, né, as refeições, porque acabou que a gente, né, foi um apoio muito grande nessa distribuição, né, tanto para fazer as refeições quanto para distribuí-las, né? Professora, então, por conta do uso da escola como abrigo, o retorno das aulas precisou ser suspensas? Sim, né? Algumas escolas, né, retornaram antes, né? Mas a nossa escola, deixa eu só pegar o calendário aqui para não fazer para não apresentar, né, uma data errada. Mas a nossa escola, ela volta rapidinho. A nossa escola, ela volta, na verdade, às aulas na quarta-feira, dia 11 de março, né? Então, nesse momento, algumas outras... A rede particular, por exemplo, já tinha voltado, né? As escolas estaduais também, né? Já tinham retornado suas atividades normais. E a nossa escola, como ela foi escola, né, abrigo, ela volta só no dia 11 de março. Então, nós tivemos aí, né, um pouquinho mais de 2 semanas de aula suspensa, né? Sim. E com esse ocorrido, como está sendo feita a recuperação dos dias letivos e como isso pode impactar o aprendizado dos alunos? Uhum. Então, claro que, né, salvando, né, as proporções, né, guardando algumas proporções, a gente se aproxima um pouco daquilo que a gente viveu na pandemia, né? É claro que houve um prejuízo no processo de ensino-aprendizagem, né, dos nossos alunos, isso é fato. E não só por conta das aulas suspensas, né? Eu acredito que esse prejuízo, ele também está relacionado a essas questões emocionais, né? Muitos alunos perderam familiares, né, nessa tragédia. Mesmo que não tenham perdido familiares, a gente tem, né, toda essa questão de perda material, que não é pouca coisa, né? Então, às vezes a gente fala, mas, né, o mais importante é estar vivo, com certeza, né? Mas a gente está falando da perda, né, muitas vezes de uma vida inteira de trabalho, né? A casa, né, construída com muito esforço, né? E aí a gente precisa também lembrar da questão, né, do racismo climático, né? Quem são essas pessoas mais atingidas? A gente, né, não está falando de bairros nobres da cidade, né? Claro que nós tivemos, né, questões envolvendo bairros nobres também, mas a parcela que mais sofre com isso é a parcela periférica, né? São as pessoas, né, mais pobres, né? Então, tudo isso precisa entrar nessa conta, sabe?
pra gente pensar, né, nesse prejuízo da aprendizagem dessas crianças, né? Nós tivemos aqui na escola, né, a nossa escola não foi muito atingida, nós não fomos um dos bairros, né, mais atingidos, mas a gente passou a receber crianças de bairros que foram muito atingidos, crianças que perderam as suas casas, né, que tiveram que sair de suas casas, né, que viram a casa do vizinho cair, né? Então, eu acho que esse impacto no processo de aprendizagem, ele não se dá apenas pela suspensão das aulas, é muito maior que isso, né? A gente aprende quando a gente tá bem, né? Se a gente não tá bem emocionalmente, a gente não aprende, a gente tem dificuldade, né, nesse processo de aprendizagem. Em relação às aulas suspensas, né, a esse quantitativo, né, de dias letivos que foram suspensos, a Secretaria de Educação, junto com o Ministério Público, fizeram um calendário de reposição de aulas, né? Então, os nossos sábados, por exemplo, estão praticamente todos ocupados, né, para reposição desses dias. Mas para além dessa questão, né, de dias repostos, né, eu acho que a escola ela precisa também pensar em como que essa reposição vai ser dada, né? Como que esse aluno que chegou depois, né, da tragédia, ele vai ser recebido, né? Eu vou dar o meu conteúdo da mesma forma que eu dava antes, né? A gente passa uma borracha, a gente finge que nada aconteceu, né? Então, eu acho que não pode ser assim, né? Eu acho que essa questão emocional, ela precisa ser trabalhada também, né? E não é só o emocional, tá? É a gente ter a sensibilidade enquanto escola, ter a sensibilidade de entender, né? Passamos por uma tragédia. Quando a gente passa por uma tragédia, a tragédia ela não é interrompida no momento, por exemplo, em que eu cheguei num abrigo, em que eu tô seguro, né? Mas ela reverbera, né? Eu acho que essas tragédias, elas vão tendo muitas camadas, né? Se reverbera pra gente que não sofreu diretamente, imagina, né, para quem sofreu, né? Então, eu acho que, né, essa recomposição de aulas, né, de conteúdos, é muito mais do que repor dias, sabe? É a gente ter essa sensibilidade, né, para entender esse meu aluno, como que isso pode ter afetado o meu aluno, né? Como que a minha aula precisa ser dada agora a partir, né, dessa questão, né? E aí toda a escola, eu tô falando da sala de aula, né? Porque o aluno ele chega ali na sala de aula, né? Sim. Mas é um movimento de toda a escola, direção, coordenação, né? Repensar esse voltar às aulas, né, essa reposição de conteúdos, né, de aprendizagem depois de uma tragédia como essa que a gente viveu, que não foi pouca coisa, né? Professora, fazendo um gancho nessa parte emocional, creio que todos nós sabemos que até nós que não atuamos diretamente, porque não fomos diretamente atingidos, também não trabalhamos em alguma área de apoio, mas sabemos que o nosso emocional foi muito abalado. E isso, vendo notícias, e imagino que a senhora acompanhando de frente deve ter sido até uma situação muito mais difícil de lidar. Como que a escola, depois disso tudo, atua diretamente com o emocional dos alunos? Como eles chegaram aqui? O emocional deles estava muito abalado, com certeza pelas situações que a senhora já apresentou, mas creio que como foi esse acolhimento da equipe pedagógica? Então, foi muito interessante porque a gente já tinha no calendário da escola um evento cultural marcado, né, marcado no nosso calendário, que era uma semana literária, né? E a nossa semana literária, ela já tinha um tema que eram os autores da nossa casa. Então, a gente queria retomar, rememorar, conhecer, né, fazer conhecer os autores de Juiz de Fora, né? É muito comum a gente pensar em autor como alguém muito longe, né, da gente, inacessível, né?
E a gente queria mostrar para as crianças e para os adolescentes que a gente tem vários autores aqui em Juiz de Fora, né? A gente tem uma qualidade, né, literária, né, excelente aqui. E aí, a gente, logo quando eles voltam, a gente começa, né, a trabalhar esse projeto o que vai depois desembocar na semana, né, num dia específico, num sábado letivo, que seria a semana literária, né? Então, a gente começa com uma coisa muito legal, que é a literatura, que é a escola toda envolvida na literatura. A gente não tem um aparato, né, de profissionais, né, da psicologia para atuar nas escolas, né? Então, é muito a gente fazendo. E às vezes a gente fazendo muito empiricamente, né? Essa é a nossa realidade, tá? Então, quando, né, eles voltam e não foi uma coisa pensada para, né, o que a gente vai fazer, né? Não, já estava no nosso calendário e eu acho que casou muito bem, né? Porque a literatura, ela tem esse poder, né? E eu não tô falando da literatura como uma lição, pelo contrário, eu tô falando daquela literatura que é trabalhada, né? Muito mais para deleite, para prazer, né, do que para ser cobrado, por exemplo, numa prova, né, para ser feito um trabalho. Então, acho que esse trabalho, nesse projeto que a gente, né, já tinha no nosso calendário e que né, estava muito próximo daquele movimento que a gente voltou, a gente precisava dar andamento, né, nisso, foi algo importante para essa questão emocional. E abriu, inclusive, espaço para que eles pudessem falar sobre as vivências deles, né? Eu acho que isso foi muito importante, né? A gente não tem um psicólogo na escola, mas a gente podia se tornar uma escuta ativa, né? Então, como que você lidou com isso? Né, o que você tem para falar sobre isso? Então foram aulas, né, que no início eram muito regadas a texto, né, a literatura, a essa escutativa, né, porque às vezes o livro não tinha nada a ver com chuva, mas as discussões chegavam na questão da chuva, na questão da perda, né, na questão da tristeza, né, e eu acho que isso foi importante. Sim, sem dúvida, como a senhora comentou na resposta da senhora, sobre essa questão que eles chegaram aqui e eles teriam que ver no professor alguém que fosse amigo, querendo ou não. Então, acho que ter essa junção foi muito importante para eles também saberem que tinha um apoio da escola, não só no turbilhão que eles estavam vivendo, né? E falando ainda sobre esses desafios, a senhora apresentou pra gente sobre a questão da instabilidade de matriculados nas escolas, que aumentou depois das chuvas, né? Além disso, quais desafios continuaram para manter as atividades no colégio normalmente? Então, é muito interessante porque na escola a gente tem diariamente mais de 600 pessoas passando por aqui, né? Se a gente for contar criança, funcionário, né, professores, a gente passa de 730 pessoas, 740 pessoas, né? Passa fácil. Então a gente lidava com esse grande número com esse quantitativo de gente todos os dias. Quando vem, né, as pessoas abrigadas para cá, né, as famílias, o número, se a gente pensar em questão numérica, o número de pessoas que passaram a compartilhar esse espaço era muito menor do que aquele número de pessoas que a gente tinha diariamente, né? No entanto, é algo assim muito estranho, porque a gente saía daqui muito cansado, né? E aí, uma das questões, né, que a gente, depois que o abrigo foi desativado, que a gente percebeu, foi a questão da estrutura mesmo da escola, da estrutura física, né? Então, quando você fala, né, da questão da aprendizagem, é um grande desafio, né?
Mas a estrutura física também vai interferir na questão da aprendizagem, né? A gente precisa entender que a arquitetura, né, ela faz parte, ou pelo menos ela deveria fazer parte desse projeto educacional, né? Que nas escolas públicas, né, por diversos fatores, sobretudo por falta, né, de verba, acaba sendo muito negligenciado, né? Então, um dos desafios foi esse. É o freezer que trabalhou muito mais do que trabalhava e queimou. E a gente, onde a gente vai encontrar outro freezer, né? É o parquinho das crianças que estragou. E aí essas crianças chegam, né, pra aula, e a gente precisa refazer o parquinho delas, porque para a educação infantil, né, o parquinho é um espaço e um momento muito importante desse processo para eles, né, de aprendizagem. Então, assim, eu acho que um outro grande desafio para a escola foi exatamente essa questão da própria estrutura física, né, que desorganizou. Sim. Ela sofreu uma desorganização, sabe? Então a gente teve, né, que refazer muita coisa, né, que pensar em outros cuidados, né? Era um dinheirinho que estava guardado para uma outra coisa e aí quebrou aquilo e a gente teve que, né, voltar, né, e protelar aquilo que a gente já estava, né, nos nossos projetos ali mais rápidos, né? Professora, eu queria só voltar um pouco na questão emocional, né, nesse acolhimento. Quando você falou pra gente sobre esse tema, você falou bastante, né, sobre a situação das crianças, das famílias, né? Mas eu queria que você falasse também, professor, um pouquinho dos profissionais, né? Como é que foi para vocês? Vocês tinham grupos de diálogo? Vocês receberam algum apoio nesse sentido? Então, vocês se acolheram, né? Não dava tempo, né, da gente parar e conversar. No caso da direção, a gente chegava aqui na escola por volta de 7 horas, todos os dias, e a gente ia embora 11h30, meia-noite, né? Quando tudo já estava mais ou menos organizado, todas as famílias, né, já nos seus quartos, a gente não podia desligar o telefone, porque qualquer coisa que acontecesse, né, o responsável pelo portão, que era, né, um porteiro, né, um vigia, né, um vigilante, né, entrava em contato, né, com a direção, com a vice-direção, e aí nesse caso a direção, né, acaba tendo ainda, né, uma responsabilidade maior, um peso maior, né. Então a gente era tudo muito intenso, né? É isso que eu tô falando. A gente ainda eu acho que é eu acho que é algo que deve ser objeto de estudo mesmo e de pesquisa, né? Porque é isso que eu tô falando, era uma coisa muito, muito louca. Porque a gente convive diariamente, né, com muitas pessoas, né, mais de 700 pessoas, e a gente tinha um número menor no abrigo, mas o cansaço que a gente tinha era uma coisa assim, muito grande, né? E era muito trabalho. Então, assim, não dava pra... A gente não tinha esse tempo, né, de quem tava aqui como voluntário, né? E aí, nesse momento, nessa segunda semana, né, voluntários eram só servidores, né? E a gente já não podia mais deixar entrar a comunidade, né? E isso era uma questão para nossa segurança, obviamente, né? Então, a gente não tinha esse tempo de parar naquele dia, sabe? E tomar um café juntos e vamos, né, conversar sobre aquilo que a gente está vivendo, né? Sobre o que está fazendo mal pra gente. A gente não tinha esse tempo, né? Então eu acho que por isso foi muito pesado, né? E foi pesado para todo mundo, para os professores que estiveram, né, aqui, que vivenciaram a escola, né, num contexto muito diferente
daquele que a gente vivencia todo dia, né? Eu acho que essa mudança de contexto, né? E também a falta de preparo, porque a gente não foi preparado para isso, né? Quando a gente fez a nossa faculdade, a nossa graduação, a gente nunca imaginou que fosse passar por isso, né? No entanto, nós tivemos, né, alguns lá na segunda, mais já lá para a segunda semana, e é interessante porque isso perdurou. Nós tivemos alguns cursos de pedagogia emergencial, né, que a gente nunca tinha tido acesso, que já existe, a gente nunca tinha tido acesso, e que a gente passa, né, por conta dessa calamidade, né, da tragédia, a gente passa a ter acesso, e a gente começa a perceber também a necessidade, nesse tempo que a gente vive, né, de alteração, né, de crise climática, né, a importância de a gente ter acesso, de a gente estudar sobre isso, né, sobre essa pedagogia emergencial, né. Então acho que isso também foi um apoio, né, mas assim, a gente não tinha, né. Vieram, tá? Psicólogos para a escola, né? Vieram assistentes sociais, né? A gente sempre tinha nesse momento, né, essas pessoas, né? Mas elas não estavam ali por conta das pessoas que estavam trabalhando. Elas estavam ali por conta das famílias, né? Eu acho que não houve muito tempo de se pensar nessas pessoas que estavam também em trabalho, sabe? Eu acho que não houve, né? Porque foi tudo muito rápido, né? E fizeram, de fato, o que dava para fazer naquele momento, né? Então, assim, não é num tom de crítica, sabe o que eu tô falando? Eu tô falando nesse tom de que foi tudo muito rápido, as coisas foram acontecendo, à medida que foram acontecendo, elas foram sendo reorganizadas, né? Mas, de fato, eu acho que pensar nesse trabalhador que estava aqui em trabalho, num contexto que não é o trabalho dele, né? A gente não teve, né, esse apoio, esse acolhimento, né? Professora, chegando numa fase mais de conclusão do nosso podcast, eu gostaria de perguntar um pouco sobre as que a senhora falou sobre recursos financeiros. A gente gostaria de entender como que foi esse repasse dos órgãos do governo, sejam eles municipais, estaduais, federais, e quais são as necessidades, igual a senhora explicou sobre a questão do freezer que queimou, e quais necessidades esses recursos vão ser eficientes? Nós tivemos, tá? Alguns repasses, né? Nós tivemos uma verba que veio emergencial para as escolas, né? E aí essa verba foi muito importante, mas foi essa verba. Me desculpa interromper, professora. Essa verba veio do governo federal? Governo federal. Do governo federal, sim. Tá? Ela é uma verba que veio do governo federal, foi essa verba, né? E aí, é claro, tá? Além dessa verba, a gente fez, né, uma lista daqueles materiais que a gente, né, ia precisar, e me parece que tem coisa chegando agora, né? A gente já recebeu essa notícia que a gente, né, tem produtos para receber, geladeira, fogão, né? E isso é muito importante, né? O que eu tô falando para você. Quando a gente pensa na arquitetura da escola, não só na questão do predial, né? Mas também de um fogão que funciona legal, de uma geladeira que funciona legal, de uma máquina, né? Uma copiadora que funciona legal, um computador que funciona legal, né? Tudo isso faz parte dessa arquitetura e é fundamental para o funcionamento da escola, né? Hoje, a nossa escola, ela tem um corpo efetivo muito grande, né? A nossa escola é quase toda formada por professores efetivos, né? Depois desse concurso, né, com as nomeações, e isso é muito importante, isso é muito legal, né? Isso é, assim, uma riqueza muito grande para a educação pública, né? Não porque o professor contratado não seja bom, não é nada disso, mas quando eu tenho um corpo efetivo, né, é um professor que não vai embora no ano que vem, que ele continua, ele consegue, ele tem um contínuo, né, na escola, isso é muito importante. Mas só esse professor efetivo, estudioso,
né, que vai fazer curso e que vai se especializar, né, e que vai fazer uma pós-graduação, porque agora ele é concursado, ele é efetivo, ele tem mais condições, né, de fazer uma pós-graduação. Tudo isso é muito importante, mas só isso não é suficiente, né? Da mesma forma que só um prédio lindo, impecável, também não é suficiente para fazer uma educação funcionar, né? A gente precisa de um conjunto. E é claro, né, que os bens materiais na escola também são importantes, né? Se a gente tem uma sala de aula bonita, o aluno chega com mais vontade para aprender, né? Aquela sala de aula, né, com um chão bonito, com a parede bonita, com uma cortina bonita, com um quadro bonito, é claro que isso é importante, né, para esse aluno e também para o professor, para o profissional que está ali, né? Um parquinho bem equipado para as crianças também é importante, né? Professora, primeiramente gostaria de agradecer por ter compartilhado conosco sua experiência e também sobre tudo que aconteceu na escola no último mês. Também creio que como me impactou também a Virgínia e a Paola sobre as ações, porque foi algo tão humano e tão importante para a sociedade. E gostaria também de enfatizar, porque foi algo que eu não vivi de frente, eu não consegui ter tanta locomoção, que meu pai não estava em Juiz de Fora na época, mas realmente é algo bonito de se ver, né, entender que não foi algo que passou, que vai ficar com marcas, e a gente espera que isso que reside, né, esses problemas que estão resistentes, sejam solucionados o mais rápido possíveis com os repasses, e tem danos que são não apenas recursos financeiros vão resolver, a gente também entende isso. E quem está ouvindo o podcast, agradecemos por mais um podcast, que terá uma sequência, que teremos com outros temas, e até mais, pessoal. Obrigado, professora. Muito De obrigada. nada, eu que agradeço.